Olá! Hoje a gente vai conversar sobre dois conceitos muito profundos: reconciliação e esperança. Tudo isso com base na carta aos Colossenses. E para a gente começar a entender essa mensagem, vamos conhecer uma história bem impactante. Essa que vemos é a Elizabeth Barrett Browning, uma poetisa lá do século XIX. Acontece que os pais dela não aceitaram de jeito nenhum o casamento dela com o poeta Robert Browning. A oposição foi tão forte que eles simplesmente a cortaram da vida deles, deserdaram ela por completo. Imagina só, uma ruptura familiar super profunda e dolorosa. Mas a Elizabeth, ela não desistiu. Por 10 anos inteiros, quase toda semana, ela sentava e escrevia cartas. E não eram cartas de raiva, não. Eram cartas cheias de amor, numa busca incansável para tentar restaurar aquele relacionamento, sempre na esperança de um sinal, qualquer sinal de reconciliação. E então um dia chegou uma caixa na casa dela. E dentro, para a tristeza imensa dela, estavam todas as cartas que ela tinha enviado naqueles 10 anos. Todas elas. Nenhuma delas sequer tinha sido aberta. Pensa nisso, uma mensagem de amor e reconciliação que nunca chegou a ser lida. Essa história, que é bem trágica, nos leva a uma pergunta fundamental. E se a maior de todas as cartas de reconciliação, a mensagem de Deus para a humanidade, já estivesse bem aqui, em nossas mãos, só esperando para ser aberta e lida? É sobre essa carta que a gente vai conversar agora. O primeiro ponto, que é crucial para a gente entender essa mensagem, é este. A reconciliação não começa com o nosso esforço para alcançar Deus. Pelo contrário, começa com a iniciativa dele de nos alcançar. Mas o que é exatamente reconciliação? Bem, de forma simples, é quando uma amizade é restaurada. E no contexto da Bíblia, é a ação de Deus por meio de Jesus para consertar o relacionamento que tinha sido quebrado entre ele e nós, a humanidade. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele não diz que fomos reconciliados quando éramos amigos de Deus, ou quando estávamos tentando ser bonzinhos. Não, ele diz que o ato da reconciliação aconteceu quando éramos inimigos. A iniciativa foi toda inteiramente de Deus. Ok, vamos olhar isso mais de perto. Essa tabela é fantástica para a gente visualizar esse padrão. Olha só o que diz lá em Romanos, no capítulo 5. Quando éramos fracos, quando éramos pecadores, quando éramos inimigos. Em cada um desses estados de distância e necessidade, a ação de Deus foi a mesma. Cristo agiu em nosso favor. Deus sempre dá o primeiro passo. Então, o ponto central de tudo, que o apóstolo João resumiu de jeito brilhante, é este. A nossa capacidade de amar a Deus é, na verdade, uma resposta. A iniciativa, o amor original, o primeiro amor, sempre vem dele. E quando a gente entende que Deus toma a iniciativa, isso revela uma segunda verdade incrível. As nossas vidas individuais se encaixam numa história muito maior. Um plano divino de redenção. O apóstolo Paulo tinha essa perspectiva, sabe? Ele não via os sofrimentos dele ou o trabalho que ele fazia como eventos isolados. Ele se via como um participante, um ministro, dentro de um plano gigantesco que Deus estava desenvolvendo ao longo das gerações. Agora, o que é realmente fascinante aqui é ver como as histórias se conectam. Pensa em José, vendido como escravo que se tornou o salvador da sua família. Ruth, uma viúva estrangeira que entra na linhagem do Messias. Davi, que recebe uma promessa que encontra seu cumprimento máximo em Jesus. A gente vê Deus tecendo as histórias individuais na sua grande narrativa de salvação. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem prática. Ok, se a reconciliação é um presente de Deus, qual deve ser a nossa resposta? Bom, segundo a Bíblia, a resposta é uma jornada de crescimento, rumo à maturidade espiritual. O objetivo final não é só o perdão, mas a transformação. Paulo diz que a meta é apresentar todo mundo perfeito, ou seja, maduro, completo, em Cristo. É um processo, um desenvolvimento contínuo. E essa ilustração mostra de forma bem clara as 3 áreas-chave desse crescimento. Não é algo vago, não. É um crescimento real na fé, que é a nossa confiança em Deus, no conhecimento, que é o nosso entendimento sobre Ele, e no amor, que é a manifestação prática de tudo isso. Para a gente fechar, vamos juntar todos esses pontos. A gente viu que Deus toma a iniciativa, que nossas vidas fazem parte de um plano maior e que a nossa resposta é o crescimento. A questão, então, se torna bem pessoal. Qual é a resposta a essa mensagem de esperança? Tem uma frase do teólogo A.W. Tozer que captura a essência de tudo isso.
Ele disse que a busca de alguém por Deus é, na verdade, uma resposta, a busca que Deus já fez por essa pessoa. Ele sempre vem ao nosso encontro primeiro. Então, para a gente resumir os pontos principais, a reconciliação é um presente, não algo que a gente conquista. A história de cada um de nós pode ter um propósito dentro da grande história de Deus. E a nossa jornada é responder a esse presente, crescendo sempre, em fé, em conhecimento e em amor. E isso nos traz de volta à nossa história do começo. A carta de amor de Deus, a Bíblia, foi enviada. Ela oferece paz, propósito, esperança. A grande questão que fica não é se Deus falou, mas como cada pessoa vai responder a essa mensagem. A carta está aí. Fica aqui o convite para uma reflexão sobre essa oferta de reconciliação. Se essa mensagem trouxe esperança para o coração, curta e compartilhe este conteúdo, para que mais pessoas possam descobrir que existe uma carta de amor só esperando para ser aberta.